Fala família, tudo bem com vocês? Questão número 105, lá ele é uma questãozinha da nossa playlist de questões de Química, né, 2025, Enem, né? É uma questão que envolve conceitos de Física, um pouco de Biologia, mas também acho que o ponto mais crucial é uma questão que a gente pode definir como sendo uma questão de soluções. Tu pensa, soluções, Rafael? Como assim uma questão de soluções? Especificamente é uma questão que envolve um termo chamado de coeficiente de solubilidade. Não é o CS, né? Jogo não, contra-destaque não, é o coeficiente de solubilidade, tudo bem? Tá, é uma questão que fala sobre química ambiental, um pouco também sobre CS, mas é uma questão que fala sobre o funcionamento de uma usina termonuclear. Aqui no reator a gente utiliza as reações nucleares, tá? E a parte térmica tem a ver também com a parte de geração de energia, onde a gente dissipa grande parte do calor para que a gente possa gerar essa energia nuclear em energia elétrica a partir da energia térmica que é produzida nas reações nucleares, como está a questão. Aqui ele fala que nós temos dois circuitos, né? O circuito primário, que é onde acontece ali a energia nuclear, que automaticamente libera a energia térmica, e o circuito secundário, que é a parte de geração de vapor, turbinas, condensadores, que mantém ali a usina funcionando, tá? A nossa ideia é trabalhar com o calor dissipado dessas reações nucleares para que a gente consiga converter esse calor dissipado ou transformado em energia elétrica através de gerador elétrico, turbina e torre de transmissão. Mas a questão em si a falar para a gente de um problema muito crucial, que é a água fria desse ecossistema aqui, que é o ecossistema aquático. E aí, como ela vai falar sobre esse problema do ecossistema aquático, teremos um problema que é o seguinte: se acontecer algum BO aqui, ou se a água não conseguir de modo específico resfriar o que eu preciso, isso vai gerar um efeito problema, né? Um efeito químico, mas também um problema ambiental nesse ecossistema. Lembrando que aquático envolve peixes e algas que vão ali causar não uma coesão, né? nesses processos ambientais aí entre predador e alimentos disponíveis e tudo mais. Então a questão te dá um bizu do que ela precisa. Olha só, durante a operação da usina, se o sistema de água de refrigeração funcionar de forma ineficiente, pode causar uma poluição térmica, comprometendo a vida do ecossistema marinho. Ou seja, se eu não conseguir fazer com que a água fique nesse ciclo de resfriamento, isso pode causar um problema ambiental muito grande. Ele quer saber, caso o sistema de água fique ineficiente em termos de refrigeração, qual será a consequência? Galera, pensa comigo, a água ela vai sair fria do ecossistema aqui, correto? E aí qual que é a lógica? Aqui está passando uma turbina do vapor, tá? E a nossa ideia é que quando essa água passe por esse condensador aqui, a gente consiga tornar a água retroalimentada, que a água vai resfriando para que depois vire essa parte da torre de arrefecimento, tá? Só que acontece, se isso aqui dá ruim, o que vai acontecer automaticamente? A temperatura do ecossistema começa a aumentar, porque a água está fria, mas a água vai ter que se condensar. Se o sistema de resfriamento começar a dar BO, o que vai acontecer? Você vai jogar uma água quente reciclada no ecossistema. O que vai acontecer aqui? A temperatura dessa parte marinha aumenta. O que acontece com os gases que estão dissolvidos em água? Lembra da nossa ideia do coeficiente de solubilidade. Em termos gerais, se a substância for iônica, quanto maior a temperatura, maior será a solubilidade. O que é solubilidade? É a quantidade máxima de um soluto que se dissolve em um certo solvente a 100 gramas ou 100 ml de água. Só que isso aqui vai variando de acordo com a temperatura. Quando eu falo para vocês que a temperatura aumenta de acordo com o aumento da solubilidade, só vai servir para substâncias salinas. Um exemplo, eu quero pegar água e medir o ponto de ebulição dela. Medi o ponto dela, deu 100 graus. Peguei a água do mar,
que é rica em sais. Vou perceber que o ponto de ebulição vai ser 120, 110, né? Maior do que 100, tudo bem? Só que a gente está trabalhando com gases também nessa água. Porque lembra, o ecossistema marinho vai precisar ser afetado. E ele falou que vai acontecer uma poluição térmica, ou seja, você vai concentrar o calor na água. O que vai acontecer? Na hora que a temperatura aumentar e o que acontece com a solubilidade dos gases começa a diminuir. Então você vai tendo uma diminuição na quantidade de oxigênio disponível nesse recurso hídrico, o que faz com que a demanda química de oxigênio, ou bioquímica de oxigênio, comece a diminuir. Então nesse caso você vai ter uma coisa chamada mortandade de peixes. É o que acontece um pouco lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas o processo de eutrofização, um processo bem diferente. Mas a ideia é, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade para gases. Lembra que o caso mais geral que você pode pensar em casa é o seguinte: eu quero tomar uma coca bem geladinha. A coca é uma bebida refrigerante, né? Se você coloca no freezer, o gás começa a solubilizar cada vez mais em temperaturas mais baixas. Tanto é que o gráfico de solubilidade de um gás funciona como? Aqui está a solubilidade, aqui está a temperatura. Quanto maior a temperatura, deixa eu botar aqui com uma outra cor. Quanto maior a temperatura, a solubilidade começa a decair. Então, se eu tenho pouca disponibilidade de oxigênio, vai acontecer um problema aqui, que é morte de peixes. Show? Então, nosso gabarito tende a ser a letra E, diminuição da solubilidade do gás de oxigênio. Lembra, gases já são pouco solúveis em água, em temperaturas altas, mas eles são cada vez mais solúveis em água, toda vez que ela tiver uma temperatura mais baixa, tudo bem? Então, nesse caso, nossa letra E. Uma questão de química ambiental com soluções que também tem um viés ali biológico, um viés físico, mas é uma questão, galera, que dá pra gente poder analisar. Eita! Ai, que burro! Olha os distratores, né? Diminuição do pH, não faz sentido, porque você não está mexendo com o pH da água, você está mexendo com a temperatura. Liberação de gases poluentes, lembra, energia nuclear, o que lá vai acontecer se isso der merda é liberar a radiação. Nenhum gás poluente vai ser liberado nesse processo. Até porque se for um gás é o vapor de água, que também não é um problema. Contaminação por combustíveis, muito vago, não tem muito a ver. Liberação de elementos radioativos. Tá, se aqui explodir, beleza, mas em termos de resfriamento de água, se isso aqui não funcionar, tá tudo certo, não tem vapor de água que ele vai se condensando, então não vai ter uma liberação de elementos radioativos, né, em demasia, talvez uma energia nuclear e tudo mais, mas aqui o problema realmente é o próprio ecossistema aquático, tudo bem? Família, gostou do nosso vídeo? Não esqueça de comentar, curta o nosso vídeo, assine no canal, que a gente vai trabalhar com outras questões bem mais diretas e mais retas, tá bom? Beijo e até a próxima. Valeu!